Olá, pessoal. Vamos ver mais dois exemplos antes de realizarmos as atividades da aula de hoje. Exemplo 1. Dados os pontos A e B, determine as coordenadas do ponto médio de AB, do segmento AB. Aqui, do segmento AB, certo? Temos as coordenadas de A e as coordenadas de B aqui. Letra A, então. O ponto A de coordenadas -8 e 12 e o ponto B de coordenadas 4 e 6. A, -8 e 12 e B, 4 e 6. Uma das formas de nós calcularmos as coordenadas do ponto médio é utilizando as fórmulas que são a média aritmética das correspondentes coordenadas dos dois pontos A e B. Então, para calcularmos as coordenadas do ponto médio, que é o ponto que divide esse segmento em duas partes iguais, para calcularmos o x do ponto médio, nós somamos as abscissas dos dois pontos, certo? E dividimos por 2. Ou seja, calculamos a média aritmética entre essas duas coordenadas. A abscissa do ponto A, -8, mais a abscissa do ponto B, 4, dividido por 2. -8 mais 4 é -4, divididos por 2, -2. Então, a abscissa do ponto médio é -2. O x do ponto médio é -2. Calculando agora a ordenada y do ponto médio. Nós temos y do ponto A, 12, mais o y do ponto B, 6, dividido por 2, 12 mais 6, 18, divididos por 2, 9. Ou seja, o y do ponto médio, a ordenada do ponto médio, é 9. O ponto médio, então, possui coordenadas -2 e 9. O x do ponto médio e o y do ponto médio. Se nós quisermos localizar -2 e 9. Aqui nós temos as coordenadas do ponto médio do segmento, -2 e 9, ponto médio, certo? Exemplo B. Exemplo B. Ponto A, 5, -7 e ponto B, 2 e -3. O ponto A, 5 e -7 e o ponto B, 2 e -3. Como nós vamos encontrar as coordenadas do ponto médio desse segmento, o ponto que divide o ponto médio, ponto que divide o segmento exatamente ao meio, em duas partes exatamente iguais. Fazemos a média aritmética das coordenadas correspondentes no ponto A e B. Então, x do ponto médio é o x do ponto A, mais o x do ponto B, dividido por 2. X do ponto A, 5. X do ponto B, 2. 5 mais 2, 7, divididos por 2. 7 meios é um número racional, portanto, nós podemos deixar na forma fracionária ou na forma decimal, que corresponde a 3,5. X do ponto médio, 7 meios, ou 3,5. Y do ponto médio, nós vamos calcular a média aritmética do y do A mais o y do B dividido por 2. -7
menos 7, mais o menos 3, divididos por 2. Menos 7 mais o menos 3 é menos 7 menos 3, divididos por 2. Menos 7 menos 3, menos 10, divididos por 2, menos 5. Ou seja, o y do ponto médio é menos 5. Temos, então, aqui as coordenadas do ponto médio, x, 7,5 e y, menos 5. Se formos marcar no plano cartesiano, 7,5, que é 3,5, temos 1, 2, 3, 4 e 5. 7,5, que corresponde a 3,5, está entre o 2 e o 3. Desculpa, entre o 3 e o 4. E essas coordenadas, y menos 5, são as coordenadas do ponto médio. 7,5 menos 5. Segundo exemplo. Observe o triângulo ABC em um plano cartesiano. E determine, aqui nós temos o triângulo ABC em um plano cartesiano, certo? Determine as coordenadas do baricentro, que é o centro de gravidade do triângulo, né? O ponto onde se encontram as medianas do triângulo, que é aquela reta que vai do ponto médio de um lado ao vértice oposto. O ponto médio de um lado ao vértice oposto. Onde se encontram as medianas é o ponto G, que é o ponto de gravidade chamado de baricentro do triângulo, que é o ponto de equilíbrio também do triângulo. Podemos fazer calculando, determinando as medianas, mas também podemos utilizar a fórmula que é a média aritmética das coordenadas correspondentes do ponto A, B e C, x do A mais x do B mais x do C divididos por 3. X do A menos 7, mais o x do B, que é menos 4, mais o x do C, que é 5, e dividimos por 3. Então, vamos calcular x deste baricentro. X do A menos 7, mais o x do B, que é menos 4, mais o x do C, que é 5, dividido por 3. Menos 7 menos 4 dá menos 11. Menos 11 mais 5, menos 6, divididos por 3, que é menos 2. Encontramos aqui o x do baricentro. Para y do baricentro, nós também calculamos a média aritmética das coordenadas correspondentes no ponto A, B e C. Y do A mais y do B mais y do C dividido por 3. O y do A é menos 2, mais y do B, que é 9, mais y do C, que é 2, divididos por 3. Menos 2 com mais 2, 0. 9 divididos por 3 é 3. Ou seja, aqui, desculpem, botei B, é G, né? Como nós sabemos, as coordenadas do baricentro é o x do baricentro e o y do baricentro. Então, neste caso, o baricentro é menos 2, as coordenadas do baricentro é menos 2 e 3, que nós podemos localizar perfeitamente aqui, ó, menos 2 e 3. Essas são as coordenadas do baricentro, certo? Que é o centro onde se encontram, né? Onde se cruzam as medianas. Se nós temos aqui o ponto médio do lado AB, até o vértice C, nós traçamos a mediana. Aqui nós temos o ponto médio do lado BC,
e traçamos uma reta até o vértice oposto, que é o vértice A, e onde se encontram as medianas é o barecentro, o ponto G, que nós localizamos aqui. Nós calculamos calculando a média aritmética entre as coordenadas correspondentes nos pontos A, B e C.